Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Realmente é impossível vir debater nessa Câmara Municipal no dia de hoje sem tratar, das imagens tristes e terríveis que nós vimos tomar conta da favela do Pavãozinho e do bairro de Copacabana. São notícias e imagens tristes que vão se acumulando. Na semana passada, aliás, na semana retrasada, nós vimos a desocupação da favela da Telerge, com bastante violência. Semana passada, vimos os moradores da favela da Telerge, que ocupavam ali o entorno da prefeitura, sendo atacados novamente pela polícia, pela guarda municipal. Hoje eles estão acampados no estacionamento da Catedral Metropolitana. São, em tese, situações diferentes, imagens diferentes, mas tem o mesmo contexto. Hoje, mais cedo, agora, antes de começar a sessão, eu estava dando uma entrevista no meu gabinete para um acadêmico francês, e ele com muita dificuldade de entender como é que o Brasil é desse jeito, como é que a gente vive num país tão rico, tão grande, com tantas possibilidades, e a gente vê essas situações acontecendo, se repetindo e se agravando. Eu acho que eu só consegui fazer ele entender um pouco quando eu comecei a explicar para ele que no Brasil a gente não tem o mínimo de civilidade, não existe, nem nunca existiu no nosso país algo parecido com o estado do bem-estar social que se implementou na França, em vários países europeus. Ao contrário, eu estava dizendo para ele que a gente permanece no Brasil com o estado do mal-estar social. O nosso estado é o Robin Hood às avessas. Ele sistematicamente rouba dos pobres para dar para os ricos. É isso que o nosso Estado faz. Eu comecei a explicar para ele como é que se organizam os tributos no Brasil. Eu estava explicando para ele que um cidadão que ganha 3 mil reais, ou um cidadão que ganha 15 mil reais, como nós vereadores, ou um cidadão que ganha 700 mil reais por mês, como determinados apresentadores de telejornal, pagam a mesma alíquota de imposto de renda, 27,5%. Isso, para entrar na cabeça de um francês, é difícil. É difícil, Você imaginar que 70% dos impostos no Brasil são arrecadados do consumo. Ou seja, aquele imposto que o empresário repassa o que ele está pagando de imposto para o consumidor. Como é que você explica para um francês que um mendigo, um sem-teto, numa esquina, se ele receber R$1 de esmola e for comprar um cafezinho, ele vai pagar imposto daquele cafezinho? Isso é difícil de entrar na cabeça dos cidadãos europeus. Porque, por exemplo, na Dinamarca, o sujeito que ganha mais de 50 mil dólares, a alíquota de imposto de renda acima de 50 mil dólares é de 60%. 60%. E aqui no Brasil, o cara começa a pagar imposto de renda ganhando menos do que o salário mínimo ideal calculado pelo DIEESE. Quando o cara ganha o salário mínimo ideal, R$2.800, ele já está na alíquota máxima de imposto de renda. E na hora de gastar os nossos recursos, como é que se gasta os nossos recursos? E não é só o que sai pela corrupção. Aliás, a corrupção é um problema grave no nosso país, mas muito mais grave é como nós somos roubados legalmente. Legalmente. 44% do orçamento público do ano passado no país foi para pagar os juros da dívida pública. Juros da dívida pública, uma dívida pública que a gente está esperando a auditoria desde 1988, desde que a Constituição foi promulgada. O Brasil tem a conta de luz, a energia elétrica mais barata do mundo, e a gente paga a quinta conta de luz mais cara. E não é por causa do gato da favela, é por causa do gato da Votorantim, é porque a gente paga a conta residencial no Brasil
paga subsídio para as contas industriais. As indústrias consomem 60% da energia elétrica do país e pagam 40% da conta. Aí os Hermílio de Moraes ficam milionários. Eles vendem cimento e vendem alumínio, que a gente subsidia a energia elétrica, que é o principal insumo, são produtos eletrointensivos. Não haverá solução para a violência urbana no nosso país enquanto nós formos campeões de desigualdade. A ditadura acabou há 29 anos. Nós estamos indo para a 7ª eleição presidencial desde o fim da ditadura militar. E o Brasil continua campeão mundial de desigualdade. Somos a 10ª maior desigualdade do planeta. A 10ª maior. Não tem o PP que resolva o problema da segurança pública numa sociedade desigual como a do Brasil. Não existe. Ou nós enfrentamos a questão da desigualdade, ou nós vamos ver a escalada da violência cada vez maior. Há 15 anos atrás, nós tínhamos 70 mil presos nesse país. Hoje temos 550 mil encarcerados, a 4ª maior população carcerária do mundo, mais 350 mil brasileiros condenados à prisão, e que nem podem ser presos, que não cabe nesse sistema mais do que superlotados. A polícia brasileira que mais mata. Não existe lugar no mundo em que seja mais perigoso ser criminoso do que no Brasil. E o crime não cede porque a desigualdade não cede. E hoje, nós precisamos ficar alertas. Nós vivemos já há 29 anos uma contradição. Uma das maiores desigualdades sociais do planeta não é e nunca será uma democracia de fato. As conquistas que a nossa sociedade teve com o fim do regime de 64 nunca atingiram a maioria da nossa população. A grande maioria do povo brasileiro nunca soube o que é viver no Estado democrático de direito. Nossas cidades têm fronteiras invisíveis. Eu morava na General Roca, na Tijuca, e tinha uma fronteira invisível na General Roca, até onde valia o Estado de Direito e a partir da onde a polícia estava autorizada a matar, a torturar e a achacar. Isso é muito claro, qualquer morador da Tijuca sabe onde é que fica a fronteira invisível da Rua General Roca e tantas outras fronteiras invisíveis que existem na nossa cidade. Nós estamos vivendo uma contradição muito grande no nosso país. Nós chegamos no momento em que ou nós vamos avançar e vamos enfrentar claramente a questão da desigualdade, ou nós vamos retroceder. Não é compatível uma sociedade democrática com a desigualdade que existe no nosso país. E as ameaças de retrocesso estão aí. Não precisa de golpe militar, de fechamento do Congresso Nacional. O nosso Congresso está para aprovar um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo de maneira tão vaga que qualquer manifestante no nosso país vai estar ameaçado de 8, 15, 30 anos de cadeia, dependendo do que acontecer numa manifestação. Nós precisamos ficar atentos, porque não há nenhum sinal na nossa sociedade hoje de que a desigualdade será efetivamente combatida. Mas muitos sinais de que soluções proto-fascistas, soluções fascistas estão caminhando a passos largos na nossa sociedade. Mais uma vez, a gente sobe na tribuna da Câmara Municipal para lamentar o falecimento de um cidadão brasileiro que poderia estar vivo, produtivo e feliz se não fossem as infelizes decisões do nosso Estado. Infelizmente, não será a última vez. E só vai terminar quando o povo brasileiro se levantar e der um basta com suas próprias mãos. Muito obrigado.